Olá, tudo bem? Muitos perguntam como será a ressurreição dos mortos? Esse corpo carnal, ele vai ressuscitar? Nós encontraremos os nossos parentes, os nossos familiares. Quem é viúvo, eu me encontrarei com a minha esposa. A viúva, eu me encontrarei com meu esposo. Aí eu tirei aqui uma meditação em cima do que Paulo disse e eu quero fazer uma leitura direta desses versículos para tentar entender, nem que seja o mínimo, porque o mínimo de Deus é o máximo para o entendimento humano. O tema deste vídeo, como é a ressurreição dos mortos? Eu convido você a ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 e diante. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, NAA, a ressurreição do corpo. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer? E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas sim o grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como ele quer dar a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Esse versículo 42 me chamou a atenção. Esse versículo aqui, dentre outros, esse me chamou a atenção. Porque assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, semeia-se um corpo de um ladrão, de uma prostituta, de um homossexual, de um pedófilo, de um dito pastor que usa a Bíblia para mentir, para falar que dízimo é dinheiro, para falar que purifica é a água de uma piscina, para falar que a comunhão com o que é espírito é um pão e um suco. Então, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. A alma. Quantos vídeos tem por aí rodando? Quantas explicações que a alma se salva? Sim. A alma e espírito se salva, sim. Como que a alma? Porque a alma é o que dá vida ao corpo carnal. O corpo carnal sem a alma não tem vida. E o que coloca vontades na carne? O pensamento da traição, o pensamento do roubo, a mentira, a soberba, o engano, o homossexualismo. São sentimentos que estão na alma da pessoa. Está no corpo corruptível da pessoa. Está no corpo de desonra da pessoa. São os sentimentos, são as atitudes, são os desejos. Desejo sexual. Eu vou ler depois para você uma notinha que Jesus falou a respeito desse negócio de sexual, de sexo. É a alma que coloca. Então, aqui nesse versículo, prova-se que os sentimentos que a pessoa tem, os desejos que a pessoa tem, porque tudo que é contrário ao espírito pertence à alma. O espírito é bom, caridoso, amável, manso, não tem ira, tem sentimento de bom samaritano. Isso é coisa do espírito. Desejo da alma, que é o que dá vida para esse corpo carnal, é o homicídio, a prostituição, o adultério, a mentira, o engano, a exploração, pisar nos outros para ter cargo, ter status, usar trechos bíblicos para tirar dinheiro de pessoas, tirar trechos bíblicos com significados contorcidos, contrários, para falar que existem seres espirituais do mal, para amedrontar pessoas. Isso pertence ao que dá vida ao corpo, à alma. Então aqui fica claro que os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos não estará no reino celestial. Porque no reino celestial está um corpo ressuscita na incorrupção, é o corpo espiritual. E o espírito que está em nós, na mente, no intelecto, ele é a igreja gloriosa do Senhor, que é o espírito. Ele é o tabernáculo, é nesse espírito que está o tabernáculo do Criador de todas as coisas. Elohim, El Shaddai, o nome que você quiser falar. Eu só sei que ele é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Ele é o soberano, ele que criou todas as coisas e ele faz morada no meu e no seu espírito.
e no espírito de quem está na Cracolândia, nem presídio com enfermidade. Só que as pessoas não sabem disso. Então não conseguem desfrutar do amor incondicional do papai. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na prostituição, no suicídio, na pedofilia, no engano, na mentira, e ressuscita o espírito. Esse não ressuscita, porque esse daí, ele já veio, esse espírito existe antes da fundação do mundo. Ainda mais que Paulo falou isso antes do juízo do ano 70 descer. Antes de ser estabelecido a nova Jerusalém espiritual. Antes do dia do Senhor, ocorrido no ano 70. Foi falado isso aqui. 43. Semeia-se fraqueza e ressuscita poder. Semeia-se humilhações, fracassos, desânimos, aflições, tribulações e ressuscita em poder. A alma não pode estar no mesmo lugar que tem o poder. A alma que dá o sentimento de fraqueza para o homem, ele não pode estar do outro lado, onde tem poder. Oh, meu Pai, glória a Deus, que entendimento é esse, meu Deus? Eu já li isso aqui diversas vezes, mas você vê como que a palavra de Deus ela é viva. Ela, no tempo certo, ela vai colocando o entendimento. Do outro lado não tem fraqueza, do outro lado não tem ódio, não tem rancor. Vamos pegar o maníaco do parque, matou, estuprou, sei lá, 9, 10, 11, 12. Já pensou do outro lado, se a alma tivesse salvação? O sentimento dessas mulheres, dessas pessoas que foram abusadas, foram espancadas, do outro lado encontrar, quando o outro também venceu o prazo, vai ter sentimento de ódio do outro lado. Vai ter rancor, vai ter sentimento, lembranças tristes. E do outro lado não tem isso. Do outro lado eu estou falando no reino espiritual, porque assim eu creio. Quando chegar o prazo de validade, vencer o prazo de validade dessa matéria, desse corpo, vai para o pó, vai para a sepultura, vai para o inferno, vai para o cemitério. E o corpo perfeito celestial volta para casa, porque esse corpo celestial está nesse corpo carnal aqui para ter experiências na carne. Assim está Isaías 42:5. Deus fez a terra para os seus filhos andarem por elas, em algum corpo carnal. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, sem rugas, sem máculas, sem desejos nenhum. Somente amor, somente. O dom maior do Criador, que é o amor sublime, é o amor incondicional. 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Nós estamos no natural. Nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito vivificante que é Deus. Quem nos fortalece, quem nos anima, quem nos revela, quem nos coloca o dom da fé. Que são 3 dons que são infinitos. Fé, a esperança e o amor. Esses 3 dons não têm prazo de validade. Esse dom da fé está aqui. O dom do amor está aqui. O dom da compaixão está aqui. Você consegue entender? Como é maravilhoso isso. A pessoa ela só consegue demonstrar compaixão, amor e fé se o Espírito de Deus estiver em sua verdadeira morada, que é o tabernáculo espiritual que está em nosso espírito. Assim está lá, quando foi derrubado Jerusalém, destruído no ano 70. Está lá em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, e o segundo homem é do céu, do reino celestial. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais, que são os filhos de Deus. 49. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Só que eu vou ler isso daqui para você, que às vezes a pessoa fala assim, não, mas então quer dizer do outro lado eu vou ser desse jeito, vou ser bonitão, vou ser todo malhadão, a mulher, você assim linda, você tudo perfeitinho, enquanto é nova, porque depois que vai chegando a idade, será que eu vou ser desse jeito? Não. O corpo é espiritual, e só quem sabe é Deus. Só que tem indícios. Você, homem, mulherengo namorador, você, mulher, namoradora, paqueradora, que gostava de frequentar bailinhos, barzinhos, homem, tudo, noite é uma diferente da outra, o seu corpo espiritual é diferente. Deixa eu ler só um versículo. Livro histórico de Mateus, capítulo 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Significa que o homem todo charmosão, o paquerador, o reino celestial, o espírito desse homem, não tem sexo,
não tem desejos carnais, não tem lembranças de pornografias. Não, a mulher bonita, toda feita no esquadro, corpo espiritual, não tem desejo sexual, não tem soberba, não tem orgulho. São como os anjos. Quem disse isso? Deus, na manifestação de Filho. Continuando, 1 Coríntios 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. 50. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Consegue entender por que você não vai ver sua mãe, seu pai, seu irmão? Então, se você tem que amá-los, faça isso nesta vida. Se você ama seu irmão, a sua esposa, os seus filhos, faça nessa vida. Porque depois, no reino espiritual, não tem mais lembrança. Porque o que traz lembranças de figuras, de imagem, de beleza, de cheiro, é a alma. E essa daqui, essa alma, ela é corruptiva, porque ela faz parte da natureza carnal. É ela que dá vida para isso. Então, no reino celestial, faça o que você tiver que fazer aqui. Porque no reino celestial, só há um a ser adorado, só há um de ser reverenciado, só há um de ser engrandecido, que é o Senhor, que é o nosso Criador, que é a nossa verdadeira morada no reino celestial. É a nossa pátria. Não do corpo, porque carne e sangue não herda o reino celestial. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou ler aqui, ó. Vamos colocar só essa palavra aqui, versículo 50. Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aí? Vamos colocar que um camarada ele é corrupto, ele é avarento. E nesse corpo carnal, a alma que coloca esse desejo nele de ter bem e de ter bens, só que esse corrupto, o espírito dele, quando voltar, não tem incorrupção. Então, se ele não tem incorrupção, significa que ele não tem lembrança, significa que ele não tem parte com essa vida carnal. Porque se esse corpo aqui, porque carne e sangue não volta, esse corpo voltar para o pó e a alma e o espírito voltar, vai ter lembrança da corrupção, vai ter lembrança das notas, das malas. Já pensou aquele lá dos 58 milhões, o Gedel? Pensou ele do outro lado lá lembrar, meu Deus, no apartamento lá eu tinha 51 milhões, nenhum apartamento. O da cueca, que andava com o dinheiro na cueca, que absurdo. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. Você quer saber quando foi tocada a última trombeta? Você que fica falando que Jesus vai voltar? É só você ler Apocalipse 11, você vai ver que quando o Paulo falou que quando fosse tocada a última trombeta, ele achava que seria arrebatado, como está em 1 Tessalonicenses 4, e foi tocada a última trombeta. A religião, dentro dos tempos, ficam falando, Jesus ainda vai voltar, será tocada a última trombeta. Leia lá, Apocalipse 11, quando foi tocada a sétima e última trombeta. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, se não tocou a última trombeta, como a religião fica falando, então Paulo, Pedro, Tiago, João, Apolo, tá tudo lá. Aonde que tá? Tá onde? Que não ressuscitou ainda. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, uma palavrinha difícil, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Porque é necessário que este corpo cheio de falha, cheio de defeito, cheio de corrupção, de avareza, de maus pensamentos, se revista da incorruptibilidade. Então, volto a falar, a alma não tem como salvar, porque a alma são os sentimentos, é as lembranças, é o conhecimento. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E onde, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Esse versículo aqui. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela sua vitória. Quando foi tragada essa morte, você sabe? A gente tem costume de falar, fulano morreu, fulano, assim que morreu. Sabe por quê? Porque nós nascemos, nós crescemos aprendendo isso. Mas não existe morte, porque a justiça eterna foi estabelecida no ano 70. Daniel 9, 24 a 27 foi estabelecido no juízo do ano 70. E quem está em nosso espírito é o tabernáculo espiritual de Deus. Ele mesmo está em nosso espírito. Então não há mais morte. Essa morte foi tragada. Falou, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade
e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A vitória ocorreu no juízo do ano 70. O que acontece hoje, depois do ano 70 para cá, é o trocar de roupa. Esse corpo, quando vencer a validade, ele volta ao pó, e o espírito imediatamente volta para o reino celestial. Porque antes, aqui, não tinha sido estabelecido a nova Jerusalém espiritual. Leia Apocalipse 21, versículo 2 e 3. Nesse tempo não tinha, a escatologia consumada não tinha sido ainda. O dia do Senhor, Apocalipse 1, 10, não tinha acontecido ainda. A pessoa pega isso daqui como se fosse escrito ontem, semana passada. Não, isso aqui foi escrito, foi falado antes do juízo do ano 70. Onde está, ó morte, a sua vitória? Que está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por isso que o religioso acredita na morte. Por isso que o religioso espera Jesus voltar. Porque eles estão debaixo do pecado. O que é pecado? As transgressão das leis de Moisés, dadas a Moisés. 1 João 3,4. A religião não vive praticando obras da lei mosaica? Então, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por isso que eles não têm o mesmo entendimento que nós temos, porque eles são futuristas. Por que eles são futuristas? Porque eles são religiosos. E porque eles estão nas trevas, eles dizem que as pessoas têm pecado. Claro, se não der o dízimo, o líder dele fala que o curupira vai comer a maionese dele. Se não der 10% do que ganha. E dízimo é lei da onde? Dada a Moisés. Buscar Deus em templo é lei de quem? Lei dada a Moisés. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Só que nós não estamos no Cristo ressuscitado. Nós estamos na escatologia consumada. O Cristo ressuscitado, que é Deus, que é o Senhor, que é o Espírito, ele está em nosso Espírito. Aqui não estava ainda, porque aqui eles aguardavam a vinda dele, e a volta dele ocorreu no ano 70 desse. 15. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Aí usa esse versículo último aqui. Ó, tá vendo? Tá escrito. Então você tem que colaborar aqui, você tem que dar oferta, tem que dar dízimo, tem que comprar comida na cantina, tem que lavar a nossa igreja, tem que lavar os bancos, tem que lavar o carro do bispo, do pastor, tem que fazer a unha da pastora, da missionária. Como é a ressurreição dos mortos? É o corpo incorruptível, é o corpo celestial, é o corpo sem lembrança alguma do que aconteceu nesse mundo na terra. Está claro isso? Eu não preciso ver para me crer, porque eu vivo por fé. Eu acredito nos escritos bíblicos, eu acredito no que está escrito, eu acredito no que o Espírito da Graça falou pela boca de Paulo, eu acredito no que Yeshua, Deus manifestado em forma de Filho, no Espírito, Deus no Espírito, em um corpo considerado como de filho, ele falou aos judeus, aos perdidos da casa de Israel, Jesus de Nazaré e Yeshua, filho do homem, e Yaush. E eu acredito na escatologia consumada. Então, ó morte, cadê o aguilhão? Quando foi o final da morte? Foi quando foi estabelecido a nova Jerusalém, quando foi feita a nova aliança com todos os povos, quando foi estabelecido o evangelho eterno, Apocalipse 14, 6 e 7. Assim eu creio. E eu deixo essa mensagem com você. Não há mais ressurreição. Ressurreição dos mortos, eles falavam isso antes, porque eles aguardavam a vinda de Yeshua, para que, como ele foi o primeiro a ressuscitar, depois, quando ele viesse, os outros ressuscitariam. A religião diz que Jesus ainda vai voltar. Então, para a religião, ainda existe morte. Para a religião, ainda existe pecado. Para a religião, o aguilhão da morte, que é o pecado, está vivo, porque eles estão vivendo antes da cruz. Tem uns que chegou até em Paulo, aí fica acreditando na ressurreição. A escatologia já foi consumada, a justiça eterna foi estabelecida e... Deixa eu ler para você. Olha aqui o fim, o aguilhão, a morte. Apocalipse 21, 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles... E eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Como que pode haver ressurreição, se o Pai já está em nosso espírito? Venceu o prazo de validade desse corpo carnal, o espírito volta para o reino celestial.
volta para a verdadeira pátria. Assim seja. Então, se foi útil, eu peço que você contribua com esse canal, não com dinheiro, não com Pix, não com envelope. Apenas dando um joinha, compartilhando esse vídeo e, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas mensagens e vamos em frente falando das palavras do nosso Criador. Até a próxima. Tchau, tchau.